Olá, eu sou Eliane Jaqueline Metzner, eu sou planejadora financeira CFP pela Planejar e professora de certificações Ambima. E aqui na Academia do Dinheiro, nós temos o nosso quadro para questão de prova, questões das certificações Ambima comentadas para auxiliar na sua preparação. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aqui embaixo, inscreva-se. Também clique no sininho para que você receba as notificações e acompanhe às segundas as nossas questões comentadas e em todos os dias um vídeo bacana para auxiliar você no desenvolvimento da sua prosperidade financeira. Falando de certificações Ambima, CPA 10, CPA 20, CEA, os alunos de todo o Brasil, que a gente tem cursos presenciais, tem os cursos online, trazem as questões. E essas questões são de agora 2020, acabaram de acontecer. Se tiver alguma questão no histórico que tenha mudado algum conteúdo, não se preocupe, a gente vai excluir o vídeo, para que você aqui no canal, mesmo olhando os vídeos para trás, você sempre encontre material atualizado, ou seja, o vigente atual. Vamos à nossa PQP para a questão de prova de hoje. O investidor tem 65 anos e possui em sua carteira 7 milhões e 200 mil reais em renda variável e 3 milhões e 500 mil reais em LCA e LCI. Tem por objetivo aumentar a liquidez e reduzir a carga tributária. Para isso, uma opção adequada é: opção A, resgatar os investimentos em LCA e LCI e aplicar em renda variável. Opção B, resgatar os investimentos em renda variável e investir em títulos públicos. Opção C, migrar parte dos investimentos de renda variável para fundos de investimento multimercados. Ou opção D, migrar parte de seus investimentos de renda variável para a poupança. Então vamos lá, primeiro vamos analisar o investidor. O investidor de 65 anos, entenda-se que ele esteja aposentado. Geralmente quem nessa idade continua trabalhando é ou porque tem a sua empresa ou então é alguém que não tenha condições de se manter e precisa continuar trabalhando. Como a gente está estudando teoria de prova, vamos considerar que 65 anos seja aposentado. Se ele está aposentado, a boa técnica diz que ele não deve aplicar a maior parte dos seus recursos em renda variável. Por que isso? Porque a renda variável, ela varia, ou seja, ela oscila. E talvez no momento que ele vá precisar, essa renda, esse título, como diz a CVM agora, né, é o investimento de propriedade, porque ele comprou a propriedade de uma empresa, as ações de uma empresa, talvez estejam valendo menos. Então, ele até tem a liquidez, porque se ele for vender, o que acontece? Se ele for vender, ele consegue vender, mas talvez não seja um preço justo, um preço adequado. Então, não é adequado investir em renda variável aquilo que você possa utilizar num curto espaço de tempo. Aí você diz assim, ó, tá, mas já que ele já tem 3 milhões e meio em renda fixa, o restante ele poderia deixar em renda variável. Ok, eu concordo com um bom planejamento financeiro, com um bom acompanhamento, mas lembrando que aqui é uma questão teórica de indicação, então não interessa tanto assim o volume. A gente vai olhar a alocação de ativos, quanto por cento ele tem em cada segmento. E aqui nós percebemos que ele tem 1/3 em renda fixa e 2/3 em renda variável. Na verdade, deveria ser o contrário. Tá, mas então a alocação de ativos, principalmente na idade do nosso cliente fictício, né? O nosso cliente fictício, é o que acontece, ele deveria ter mais em renda fixa, não deveria se expor tanto em renda variável. Então o que nós precisamos fazer? Resgatar pelo menos uma parte da renda variável. Tá, mas onde colocar esse dinheiro? Então vamos novamente à nossa questão. O que ela fala? Aumentar a liquidez e reduzir a carga tributária. Ele quer um produto que ele possa mexer quando ele quiser e que não tem imposto de renda. Ele tem uma parte em LCA e LCI. Ok, LCA e LCI para pessoa física não tem imposto de renda, certinho. Só que geralmente esses produtos têm carência. A legislação fala de no mínimo 90 dias. E ele precisa deixar alguma coisa até para se manter, preciso deixar certa liquidez. Então, LCA e LCI não tem imposto de renda, só que a liquidez dele pode estar comprometida, a não ser que já tenha passado o período de carência e já esteja em liquidez diária. Vamos aqui às nossas opções para a gente ir descartando essas questões. A opção A, ele fala, resgatar os investimentos em LCA e LCI e aplicar em renda variável. Na verdade é o contrário, porque LCA e LCI
ele não tem imposto de renda para pessoa física. Se ele quer reduzir a tributação, ele é também um produto indicado nesse sentido. Não é na questão da liquidez, porém é na questão de redução de tributos. Então, não é essa opção. Resgatar os investimentos em renda variável e investir em títulos públicos. Os títulos públicos atendem o requisito de liquidez. Só que, no entanto, não atende o requisito de ausência de imposto de renda. Títulos públicos são tributados, e se eles são tributados, não é a nossa resposta, porque o objetivo é reduzir a tributação. A opção C, migrar parte dos recursos de renda variável para fundos de investimento multimercado. Bom, fundos de investimento multimercado têm imposto de renda. Na verdade, todos os fundos têm imposto de renda, com exceção dos recebimentos dos fundos imobiliários, dos rendimentos periódicos. Aí tem algumas questõezinhas lá, alguns requisitos, né? Mas assim, fundos imobiliários, os recebimentos periódicos, os aluguéis, podemos chamar assim, não tem imposto de renda, mas quando você vende a tua cota, tem. Então, não é o caso também. E até porque aqui a gente está falando de fundos multimercados e não de fundos imobiliários. Fundos multimercados têm imposto de renda, então todos os demais fundos têm imposto de renda. Não consigo reduzir desta forma, então não é a resposta certa. E a última questão, ela fala assim, migrar parte de seus investimentos de renda variável para a poupança. Aí você vai dizer assim, poxa, mas a poupança rende pouco, esse volume é um volume difícil para a gente aplicar em poupança, porque tem outros produtos com a mesma liquidez, com a mesma segurança e que podem render um pouco mais dentro deste cenário, dentro deste volume. Só que aqui ele não está pedindo para você fazer uma orientação de investimentos, ele está te dando dois critérios, liquidez e redução de carga tributária. Poupança tem liquidez? Tem liquidez, você movimenta a hora que você quiser. Se não for resgatar no dia do aniversário, vai ter uma perda proporcional do rendimento sobre os dias do último aniversário, mas enfim, tem liquidez. Imposto de renda, como é uma pessoa física, ele não vai ter imposto de renda sobre os rendimentos. Então, nesse caso, é a resposta mais adequada para este problema. Pegou? Então, muito bem, bons estudos e te vejo no próximo vídeo.